Tá convidado os dois, hein? Isso. Convite feito. Ô, Serjão! Satisfação, irmão! Tudo bem? Ô, boa noite a todos aí, boa noite, Fábio. Satisfação imensa. Ô, cara, tô com uma saudade do Rio que você não tem noção. Mas esse ano eu tô voltando pro Rio aí, com toda certeza. Ô, Marquinhos. Legal, legal. Pô, legal, cara. Satisfação imensa vocês comigo aqui, meu. Que legal. Toda nossa. Ô, vou te falar uma coisa pra você, viu, Sérgio? O pessoal do Rio eu tô tendo que pegar no bom sentido a laço, viu, cara? Faço convite pra um, nunca dá. Faço convite pro outro, mas dessa vez eu vou chamar o Sérgio, Sérgio é nós, como diz o outro, né? Pô, satisfação, cara, que legal. Prazer é meu, Fábio. Assim, é sempre uma boa estar com você aí, né, cara? Você é professor Marcos aí também, né? Pô, é um prazer, uma honra estar com vocês aí. Compartilhar um pouco dessa maravilha, né? Dessa ferramenta. Não, com certeza. Como diz o outro, vamos arrumar essa bagunça no mais bom sentido da palavra, né, cara? Vamos fazer o seguinte, ó. Sérgio, me conta, vou deixar você contar um pouco sobre você, sobre a sua experiência no teu dia a dia como acupunturista, depois o Marcos fala. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma ajeitada nessa bagunça aí. De repente eu vou falar assim, ó. Sérgio, explica para mim sobre essa questão. Aí depois eu vou. Marcos, fala para mim o que você acha disso, qual a experiência que você tem. Mas vamos lá, Sérgio, conta um pouco a teu respeito, da tua experiência. Vai deixar a gente tocar, né? Vai ser um jogo propositivo, né? Diferente lá do Vitor, lá do teu técnico. Sempre, pô, com certeza. Não tem essa, né, meu? Uma abelha só não faz mel, né, cara? A gente faz parte de uma, como diz o outro, né? A gente faz parte de uma corrente grande aí, pô. Verdade. Assim, cara, é muito bom, né, cara, estar partilhando aqui com vocês, né, com o pessoal aí de São Paulo. Né, eu sou acupunturista, eu sempre trabalhei em clínica psiquiátrica, eu era terapeuta, lá, conselheiro em dependências químicas durante muitos anos. Trabalhei com dependência química há 30 anos, né? E eu fiz essa conexão, né, cara, em 2015, 2016, para conseguir implantar a acupuntura, né, como suporte, né, para transtornos mentais, né, e estamos há mais de 5 anos, já mais de quase 3 mil atendimentos, né, e depois que eu, né, estudei aí o mestre Tung, né, e assim, acabei que eu criei uma acupuntura híbrida, né. Eu sou um Frankenstein. Eu sou um acupunturista Frankenstein de técnicas. Pô, cara, mas aí que tá o detalhe, meu. Você lembra lá na aula, lá atrás, quando a gente foi pequeno lá em Barbacena, aí no Rio de Janeiro? Cara, na verdade é o seguinte, meu, a acupuntura de Tung, na verdade, a acupuntura em si, né, cara? A acupuntura em si, ela tem essa coisa bonita, né? Em outras palavras, você consegue fazer Tung, você consegue adicionar Tung com a tradicional, você consegue adicionar Tung com microsistemas, entendeu? Então acaba sendo legal. Inclusive, aproveitando, a Inês está aqui, a Inês, eu vou sempre citar você. A Inês é especialista em laser, cara. Ela usa Tung com laser, meu. Maneiro, então, assim, bacana. Isso não é Frankenstein, não, cara. Na verdade é o seguinte, eu sempre colocar em sala de aula, meu. Isso se chama-se ferramentas, meu. Então, quando você tem essas ferramentas, Sérgio, você consegue, cara, tirar o melhor resultado, porque você, inclusive, é a questão da própria experimentação mesmo, né? Eu tentei uma coisa, olha, não foi muito legal, vou tentar outra coisa, vou adicionar isso, vou adicionar aquilo, porque a acupuntura também, apesar de nós temos que conhecer a acupuntura, né, a teoria, a prática, né? E nós temos que também, tem esse outro aspecto também do quê? De experimentar, inclusive. Né? A acupuntura, claro. A gente tem que pegar, inclusive, tem muitas pessoas, inclusive pessoas que já estão no meio há muito mais tempo que nós, eles falam o seguinte, olha, eu tento um protocolo por um determinado tempo. Quando eu vejo que aquele resultado não é um resultado que está realmente me trazendo frutos, eu já mudo a forma de pensar, já utilizo outros pontos, já vou por outro caminho, e a beleza do negócio é esse, né, meu? E a beleza do negócio é esse. Perfeito. E exatamente, né, Fábio? Aí eu comecei utilizando, né, cara, e aí, muitas vezes é isso que você falou, transtornos mentais, né, cara, são muito complexos, até para
na MTC, né? Você fazer um diagnóstico sindrômico. O cara está usando remédio, né? Tem um transtorno já de muitos anos. Né? Então, né, lidar com essas... E tem que conquistar a confiança dele na acupuntura. Né? Muitos já estão condicionados a tomar remédio, outros não querem tomar remédio. Aí, quer dizer, você fica... Né, até para fazer um diagnóstico, é muito calor, língua vermelha, né, muito fogo, fleuma, né, e tem que conquistar o cara, tem que ter empatia, né, com eles, ali, com aquele momento. Né, e a acupuntura do mestre Tung, cara, é maravilhoso porque é isso, né, essa acupuntura, né, que equilibra, né, o yin e o yang, né, o qi e o sangue, né, através aí dos pontos, né, que estão na cabeça, no rosto, nos membros, né, superiores e inferiores, otimizando, né, órgãos e vísceras, procurando regularizar, né, otimizar, harmonizar, né, os zangfus, né, trazendo a eficácia e é o objetivo da acupuntura chinesa. Né? E tudo é maravilhoso, né? Porque você se apaixona por ele, porque é um cara simples, um cara que atendeu 400 mil pessoas, né? Acho que 1/4, né, foi gratuitamente. Exato. Foi em torno de aproximadamente 100 mil pessoas, né? 100 mil pessoas que ele tratou praticamente sem cobrar nada. Então, tipo assim, você vê que tem aquela questão de tratar as pessoas, inclusive de gostar das pessoas, né? Tanto é que aquela história, né, ô Sérgio, tem uma coisa muito bacana. Marquinhos, você tá quietinho, mas você vai falar já, hein? Eu quero. Fica no jeito que você vai falar. Então tem aquela questão, Sérgio, que é muito importante, né, no nosso dia a dia, que inclusive a própria abertura, né, pela própria história de Tung, assim, eu estou vendo que a grande maioria que está entrando aqui já são pessoas que já são alunos, né, alguns não, mas algumas coisas é sempre importante deixar muito bem claro. O Tung, a acupuntura do mestre Tung foi passada de pai para filho, certo? Inclusive, até falou hoje, eu brinco com as meninas, né? Estive dando aula no Recife esses dias atrás, aí eu até brinco com as meninas o seguinte, né? Hoje Tung seria cancelado, porque as meninas não podiam nem fazer, né? Porque quem podia fazer a acupuntura do mestre Tung era somente os homens, né? O filho mais velho, que isso era um tesouro de família, que se a filha tivesse acesso, o marido também teria o direito de fazer a acupuntura do mestre Tung, né? Então, tem toda uma questão cultural na China que... Com certeza nós temos que respeitar, é da cultura deles. E mestre Tung, você viu que ele fez uma coisa diferente, né? Ele viu que a acupuntura da família dele era um tesouro de família que tinha que ser aberto para o mundo, e ele pegou, né? Os 73 discípulos, e a partir daí a acupuntura do mestre Tung começou a ganhar o mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma coisa interessante, né, Fábio e Marcos? Ele falava pouco, né? Quando ele ensinava, ele quase não falava, né? Ele falava, observe. Então, o cara tinha uma... Você já imaginou hoje? Você já imaginou ele hoje no Ocidente? Você já imaginou? Como assim? O senhor não vai me explicar? Estou pagando, que negócio que é esse? Você já imaginou naquela época? Ó, observe e tira suas próprias conclusões. Né? Aquela coisa de respeitar o professor, né? Respeitar o professor, respeitar o mestre, né? Saber que cada coisa tem o seu devido lugar, né? Verdade. A reverência ao mestre, que é muito importante. Oi? Vamos falar aí, cara. Me se apresenta aí, fala aí como é que tá, entendeu? Como é que é teu dia a dia, o que você faz, qual a tua profissão, e logicamente você vai ter que falar do mestre Tung, pô. Sim, mas isso... Eu sou dentista de formação, né? Continuo exercendo. E eu entrei na acupuntura, você acabou de falar, pelo laser. E um dia no site, quando eu comprei aparelho, eu vi que podia fazer laser puntura. Eu falei, pode fazer acupuntura? E eu tenho, digamos, tinha um desejo antigo, vem de lá de trás, de fazer acupuntura, conhecer mais. Que legal. Comecei um curso para fazer esse curso de laser, que é laser puntura. E aquela coisa, a medicina chinesa é um mundo que você entra, você se apaixona. Você entra e cada vez mais que você se aprofunda, você descobre, você se interessa cada vez mais. E nesse aprofundamento, eu vim para o Tung e comecei a tratar de uma série... Isso antes do Tung, eu já comecei a tratar alguns pacientes com acupuntura.
Com o Tung, não só a dor, a gente está falando de emocional, por exemplo, o bruxismo ele tem um fundo emocional. A turma vem, claro, com dor, com o ranger do dente, com o estalo, mas tem um fundo emocional. No dia de hoje, tem muita gente com bruxismo, e o que acontece? Você trata a dor, mas com você usando os pontos emocionais, usando o Tung, que eu comecei... Tive o resultado maior. Pacientes que têm bruxismo severo, que pega a placa de mordida, dura 4, já está começando a durar 5, 6. Quer dizer, tem um resultado interessante. O Tung nesse sentido, não só emocional, como questão de dor, questão de tratamento, é um coadjuvante interessante, não só interessante, é poderoso. No meu dia a dia, eu comecei a aplicar na clínica, estou aplicando. Brevemente pretendo integrar a parte da live do laser, achei ótimo. É uma ideia que eu tinha, brevemente pretendo integrar o laser com o Tung, sim. Nossa, cara. E vou te falar uma coisa, meu Marquinhos. A Regina não, a Inês, perdão. A Inês, cara, ela é uma sumidade no assunto, cara. E olha que interessante. Você estava presente na live. Não sei se o Sérgio assistiu esse dia na live, Sérgio. O que ela faz? Ela faz o seguinte, ela faz processos utilizando o Tung, né, fazendo desbloqueios, fazendo liberação, né, liberação de canal. A acupunturista é o seguinte, é o fluxo ascendente e descendente do canal, acabou. O canal correu, beleza, o canal está em equilíbrio, resolvido o problema, entendeu? Boa parte é isso, assim, a grosso modo, não é só isso, né? Não vai falar que a gente é muito simplista e, como diz o outro, tem os cancelador de plantão. E não é isso. Estou falando assim, você tem um livre fluxo do canal, e é isso que ela faz. Ela sempre falou isso, Fábio. Eu comecei a ter resultado muito bacana com o laser, partindo do seguinte pressuposto. Eu sempre trabalhei, né, com essa questão de desbloquear os canais, né, utilizando várias técnicas de Tung, técnica de condução, utilizando pontos riachos, aquela coisa toda. E após, eu utilizava Tung para, inclusive, trabalhar com doenças que estavam numa camada muito mais profunda. Eu falei assim, porque o laser vai acabar pegando camadas profundas, né? Eu falei, muito legal isso. E ela traz, assim, uma experiência muito bacana, viu, Sérgio? Tô falando Sérgio porque o Marquinho estava no dia, então ele acompanhou, tal. Eu não me recordo no dia, porque é tanta... Pessoal, tem tanta gente que entrou agora, eu não falei boa noite a todos, eu não consegui responder, o pessoal falou boa noite, estamos cumprimentando de novo, certo? Então, o que acaba acontecendo? Tem esse processo de utilizar, de fazer, no caso, inclusive o Marcos falou, tem umas técnicas de Tung, que para essa questão de ATM, bruxismo, são pontos que são maravilhosos, fantásticos, você utilizar na primeira sessão, a pessoa já sentia na própria movimentação, né? A técnica de movimentação, a pessoa já sente um alívio quase que imediato, entendeu? Marquinhos, continua aí, porque os convidados são vocês. Obrigado. Então, a gente está falando do emocional o bruxismo ele tem um fundo emocional. Você pode, e você tem que ir na causa. O interessante do Tung, o que acontece? A gente não vai só no ramo. A gente busca o Zang. Sim, sempre, todas as vezes. É aquela coisa, você vai na dor e vai para o Zang. E a emoção está relacionada com os organismos. Eu falo que eu costumo falar de emoção e Zang é uma via de mão dupla. Sim. O excesso emocional interfere no órgão, e o órgão, se ele está, ele também interfere na emoção. Então, quer dizer, uma pessoa que chega no consultório, que você vê que tem um bruxismo, você percebe que é uma pessoa estressada. Eu tinha um paciente que ele chegava falando brincando, eu quero matar um hoje. Ele falava assim, falei, vamos sossegar. Aí eu colocava as agulhas. Aí ele saía falando brincando, agora eu só tô com vontade de bater. Nas primeiras sessões. No dia que eu conseguia... Ele era fígado de baço. Se ele não estava nervoso, ele estava preocupado. Era fígado de baço. Se não era fígado, era baço. Então, o que aconteceu? No dia que ele chegou, eu peguei e falei, peraí, senta aqui. Eu nem sentei na cadeira, foi pra maca direto. Agulhei ele. Ele pegou e falou, tá com vontade de matar alguém? Não tô com vontade de fazer mais nada pra ninguém, eu tô em paz. Ele saiu bem. Ele falou que, mas isso funciona? Eu falei, mas é sempre assim. Se você tratar,
E ele relatou muita melhora na TM, porque baixou aquele nível de estresse. Sim. O que acontece? Tudo está fluindo, ele range menos o dente à noite. Né? E ele até fala brincando. Agora eu tô com no mesotane placa de mordida, que eu trocava 4 meses, tá indo a 6. Quer dizer, se vê que funciona. E claro, não só de ATM, outras questões odontológicas que eu trato, questão de dor, tudo uma série de coisas, sangramento. Mas isso é o que fez perceber o quê? O emocional a gente vai pro Zang. Se você não tratar o Zang e estimular o órgão responsável, o que é, não vai resolver. É só a dor. Então a gente tem que avaliar, não só isso, né? Que muita gente pega aquela coisa, vamos colocar um ponto emocional. Para quê? Às vezes a pessoa, uma dor é só uma dor. Mas às vezes a dor tem um fundo emocional. Aí é que a gente tem que ter esse bom senso de buscar. É só uma dor? Não, vamos tratar com isso. Na verdade, é uma via de mão dupla, né? Às vezes a pessoa está com uma dor, pelo fato de você resolver a questão da dor, toda essa parte emocional dela, ela já consegue dar uma apaziguada, porque a dor incomoda muito. É o reequilíbrio. Aquela coisa que você já sabe, né? A pessoa, quando ela tá com dor, cara, ela não tá legal, entendeu? Ela tá irritada, ela tá com irritabilidade, ela, na verdade, olha o fígado aí entrando em ação a todo momento e tal. Então, você tem esses dois aspectos. Às vezes, pelo simples fato de tratar a dor, o emocional ele já tá meio equilibrado. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes, as questões emocionais, eles vão refletir no corpo por diversas questões, entendeu? Ou seja, né, dor, outras coisas mais. Agora, Sérgio, fala uma coisa pra mim. Aproveitando. Cara, você sabe que o pessoal tá me cobrando isso, e eu tô sempre saindo pela tangente, né? Porque essa pergunta acaba sendo simples e, ao mesmo tempo, ela acaba tendo um certo grau de complexidade. Mas eu quero aproveitar você, que é um cara que, na verdade, está, ou melhor, que trabalha há muitos e muitos anos com as questões emocionais, e você, inclusive, passou a utilizar os pontos do mestre Túlio, né, pensando, tanto é que o tema foi esse daí, né? Utilizando os pontos do mestre Túlio na prática. Entendeu? Sim. Agora explica para mim como que é isso daí. Sim, perfeito, Fábio. Então, e o Marcos está falando aí de situações, cara, que eu vejo toda hora. Essa relação músculo-esquelético com o emocional, Marcos, e essa questão do bruxismo. Cara, eu até atendi um paciente lá que o cara, quando ele tinha abstinência de opioide, né, e ele travava aqui, ele quebrou o molar, cara. Quebrou uma lacinha, travava, com a força absurda, que chegou a quebrar uma. E ele muitas vezes cheirava e ficava numa posição toda torta, que deu 4 hérnias de disco na cervical. Você tem uma ideia. E eu tratei uma pessoa, você falou aí da TM, e ela chegava para mim e falava assim: minha TM, ela sabia todos os nomes de tudo, do corpo, do músculo, e ela esperava minha TM, aí eu trabalhava, aí melhorava, mas aí aparecia em outro lugar. E aparecia, aí depois a psicóloga falou assim para mim: Sérgio, cuidado para tu não reforçar os sintomas dela. Eu falei: como assim? Ó, tá com problema de ATM. Eu não fico com prontuário, né? Para sair, tem que sair da sala e longe para pegar o prontuário. Aí a psicóloga conversou comigo, ela falou: na frente daquela ela tem uma depressão psicótica, né? E às vezes ela desenvolve. E eu já peguei vários casos assim. Já peguei pessoas falando: meus olhos estão vermelhos, eu queria que tu usasse a acupuntura para melhorar os meus olhos. Mas assim, aí eu olhava assim e falei: pô, meus olhos também são vermelhos. Já tive um rebote de corticoide e ficou. Não, eu sei que você pode, mas não está vermelho. Mas é uma depressão psicótica. A pessoa se vê daquela maneira, né? Como nos casos da dependência química. O dependente químico, para ele ter aquela perseverança, para ele aderir, tem um processo de autossabotagem absurdo. Porque não está dando certo, a tendência é abandonar e sair fora. Ele quer, lá dentro dele, ter um conflito para usar a droga. Então, o que eu vou fazer? Eu falei: cara, esse era o drama. Né? O que eu faço para esse cara ficar comigo aqui? Né? O que eu faço? E eu tinha conversado uma vez, eu estava meio medo, estava angustiado. Né? Eu falei: eu vou usar Tunga. Eu peguei. Eu comentei depois isso com o Fábio, ele reforçou. Aí fez aquele ambulatório na Firmina, eu falei assim: pô, cara, esses pontos aqui do VG, que eu usei, tá, você falou, é extremamente relaxante.
pode usar extremamente. Aí eu falei, cara, então é por isso que eu peguei, usei 101001, peguei 101005, né? Aí eu fiz um Dalmar aí eu falei, vou emendar aqui com o VG24 e eu vou colocar o 101008. Eu combino o 101008 com o 101001. Aí botei 101001 e botei com o 101008. E fiz o Dalmar. Apliquei, né? Para quem não sabe, aí o Dalmar, o retorno do cavalo, né? Você reforça com 3 agulhas, uma técnica de tudo, Dalmar, né? E ali mimetiza ali a sequência do triplo aquecedor, as 3 agulhas, aquecedor superior, médio e inferior. Depois o Fábio aí, e o Marquinhos pode desenvolver melhor essa teoria, que é um esquema maravilhoso. Você reforça o canal, né, com as 3 agulhas, e eu sempre trabalho com o Tung, eu vou usar o Dalmar. E coloquei, né? E eu mesmo, cara, fiz uma sequência e meus pensamentos mudaram. O próprio mestre Tung, assim, eu estava com os pensamentos recorrentes e fiquei bem aliviado. Falei, eu botei aquelas 3 agulhas, mas até de 4, contando com o 101008. Então que eu parei até de usar o Itang, passei a usar o 101008. E dá uma ondinha gostosa, um relaxamento assim, porra, gostoso. Assim, eu falei, cara, isso vai ser legal para ajudar. Porque esse relaxamento é um relaxamento saudável. Isso é provocado por uma substância psicoativa, né, que altera o humor, a mente, o ânimo, de forma absurda. Né? É um relaxamento saudável, fisiológico. Né? E aí eu comecei a utilizar, fazer essa sequência, e faço uma sequência tipo ZT3, né, olhando por Tung, né? Que na realidade a galera vai ver que é VC17, 15, 14, né? Mas para a nossa área do Tung é VT3, né? Aquela área que pudesse aqui. E já usei também o DT2 lá da toxicidade, Fábio, entendeu? Também não quero estar um pouco... Que ele estava bem bacana. Interessante. Um DT1, eu fiz uma sangria leve, né? DT1 e DT2, né? Ele também ficou bem, entendeu? Então aí combinei, às vezes eles estão de bruxo mesmo, eu já faço dar uma na cabeça mesmo de bruxo, né? E fiz o DT1 e DT2, né? E, pô, o cara, sim, sabe, aos poucos, muitos assim, o processo é esse mesmo, cara, eu tô bem, cara, relaxamento profundo, aí o cara volta assim, cara, é muito bom aquela sensação. Eu falei, pô, tá vendo? Porque nós temos educação física para ele aprender. A educação física te ensina que a educação, você praticando educação física, você sente aquele prazer, né, da ocitocina, da noradrenalina, das endorfinas, né? Então você não precisa de usar substância, cara, para você relaxar, para você dar com uma realidade conflitante. Pô, pratica ali uma educação física, tem o yoga. Também são formas de mostrar para eles que existe uma outra forma da gente poder lidar com a pressão do dia a dia, né? Com as vicissitudes da vida, né? Com as angústias internas. Então tem esporte, pô, tem yoga, tem educação física, tem acupuntura. Então são os FIX, né? Nós usamos a acupuntura, aurículo, shiatsu, né, massagem relaxante, ventosa, e aí tudo que, né, entra e ele, pô, cara, realmente é uma forma de mostrar, é uma caixa de ferramentas, não só para se tratar, como também para se fazer uma prevenção primária. Né, mostrar para o cara que, pô, cara, existe um caminho legal, você não precisa usar droga. A droga vai te matar. Inclusive, né, a droga vai criando uma tolerância no organismo e o cara cada vez quer mais. Né, ela te dá asas para voar, mas te rouba o céu. Tu voa, meu, pro inferno, tu voa pra baixo. É uma decadência sem fim, porra. Então, a clínica tem essa proposta de mostrar caminhos, ferramentas, né, para a pessoa poder, porra, viver com qualidade de vida. E a acupuntura, yoga, está tudo inserido. Na prática, a pessoa ela sai da fuga da droga para lidar com o problema. Mas para vocês terem uma ideia, assim, ó, por exemplo, você colocou a bola na marca do pênalti, eu vou ter que chutar, vou aproveitar. Aproveitando, André, eu não conversei com você não, mas a nossa live nós vamos marcar, viu? André é do Rio, viu? Ela, viu, Sérgio? Ela me passou a rasteira 2 vezes, cara. Eu marquei, ela me deixou no vácuo, mas eu vou marcar uma live com ela, assim, pra deixar. Eu quero essa galera do Rio aqui, a galera do Rio são parceiros. O que acontece? Quando ele está falando do agulhamento de Dalmar, na verdade, é a soma de de 2 ou mais agulhas no mesmo canal, ou canais diferentes, né? Mas mostrando o seguinte, que o efeito dessas agulhas combinadas, você aumenta o potencial do agulhamento e o efeito acaba sendo muito maior. Por exemplo, o Sérgio falou do 101001. O 101001 nada mais é que o VG20.
certo? Só que ele acaba carregando, o que acontece? Uma própria visão do túnel. Temos que considerar que ele está sobre o canal do vaso governador, certo? Que é o mar do Yang, ou seja, né? É um ponto extremamente importante. Para coma, deficiência intelectual, distensão na cabeça, doenças de Alzheimer, epilepsia, padrões, qualquer padrão de vento, ou seja, uma pessoa que teve um padrão de AVC, o VG20 é obrigatório ser colocado entre aspas, certo? Falando aqui, ó, paralisia facial, tiques, tonturas, ou seja, você tem uma visão, você tem, na verdade, uma combinação, além do emocional, com todos esses padrões. Logicamente que eu não tenho que falar que tem um trajeto interno do próprio canal do fígado, que ele vai terminar onde? No próprio VG20. Então você tem uma relação muito forte do fígado com o vaso governador, e principalmente com a ligação através do VG20. Então nós estamos falando, inclusive, olha só, além do emocional, você vai tratar o quê? AVC, certo? AVC, AVE, certo? Diminuição de força física, né? Então você vai ter uma possibilidade muito grande de tratamento. Depois, você vai ter o quê? O 10-10-05. 10-10-05 está um e meio, né? À frente. Posterior, ou seja, antes do VG20. Ele também, ó, ansiedade, cefaleia frontal, coma, depressão, desmaio. Ele também vai tratar padrões relacionados, né, com os membros. Ou seja, você tem, ó, você já colocou o VG20, o 10-10-05 é o VG19, certo? Sim. Depois, uma outra coisa bacana, você vai utilizar quem? O 10-10-08 é o Intang, só que para Tung ele não é um Intang clássico. Olha lá que o André falou, muito bom para tratar vício com Tung, olha lá. O André já está afirmando. Ou seja, ele não tem aquela localização clássica, ele está um pouco acima. O Intang, exatamente, todo mundo sabe que o Intang é um ponto fantástico para quê? Para essas questões relacionadas com o emocional. Só que tem um detalhe, por exemplo, interessante para nós. Ó, imagina o seguinte, aquecedor superior, bem aqui na região do Intang mesmo. Aquecedor superior, médio e inferior. Aqui vai representar o quê? Coração. Olha só por que o ponto do Intang ele vai tratar essas questões emocionais. Tem uma outra questão que é bastante interessante aí também. Pela própria visão de Tung, esse ponto aqui, por ter essa relação com o coração, ele vai tratar, inclusive, tremores dos 4 membros. Né? Porque, inclusive, pela própria visão do Tung mesmo, né? Quando o pessoal começa, né? O Sérgio teve aula comigo lá, eu vou levar um avançado de sangria, viu, Sérgio? Então eu vou ver se eu tô acertando pro Rio, você não chegou a fazer um avançado. Então nós vamos, tô levando, ver se você te acerta para ir pro avançado do Rio de Janeiro. Altamente recomendado o avançado. Com certeza, porque quando você começa a fazer todas essas somas de, não somente a função do ponto, o Sérgio falou uma coisa muito importante, olha os padrões de doença de calor, olha só, sim, ponto do ápice da orelha, olha a proximidade do ápice da orelha com questão do cérebro. Inclusive esses agulhamentos, eles são agulhamentos, geralmente são agulhamentos o quê? Perpendiculares. Quem que direciona o TI? É a ponta da agulha. Olha a proximidade da agulha com o próprio cérebro. Ou seja, questões emocionais. Tanto é que você lembra na época, Sérgio, que eu falei para você, questão emocional, a combinação desses pontos, inclusive falo mais, adiciona-se o VG24. O VG24, ele também é um ponto que tem uma relação com o emocional. E outra coisa, se você for pegar, por exemplo, o Yamamoto, logicamente que o Yamamoto, a área aí está 1 centímetro, certo? Para as laterais. Sim. Mas olha a proximidade do Yamamoto também, que vai tratar questões emocionais. Ou seja, olha o microsistema craniano sendo abordado dentro da acupuntura do mestre Tung. Ou seja, eu vou até falar uma coisa para vocês. Eu sou suspeito. Pode falar, Marquinhos, pode falar. Não, Yamamoto, né? Eu sou suspeito que adoro Yamamoto, né? Não só o pontual. Se você for pensar nos pontos cerebrais, tá próximo do VG, tá próximo do cérebro. Exatamente. Exatamente. Então, muito bem colocado. Muito bem colocado. Você pega a Tung e pega os pontos cerebrais, você tem resultados excelentes. São duas técnicas assim potentes.
Então, combinando técnicas, é muito interessante, dá resultado. Mas você sabe que é o seguinte, Sérgio, só para mim te devolver a bola. Eu vou fazer uma live com o Sérgio Pavluk. O Sérgio Pavluk é especialista em microsistemas. A gente vai tirar uma live só para falar sobre os microsistemas em relação à acupuntura, quer dizer, essa integração dos microsistemas em relação ao mestre Tung. Pessoal, aproveitando, vai curtindo aí, né? Vai entrando, vai acompanhando, que sempre vai ter novidade, tá saindo as agendas aí dos cursos do mestre Tung, vai ter curso do mestre Tung em Curitiba, mestre Tung no Rio de Janeiro, mestre Tung em Santo André, já estou em São Paulo, agora a turma está em andamento. Vai curtindo o like, vai curtindo o Instagram, vai acompanhando, vocês vão ter novidades aí, as lives aí, entendeu? E pode mandar pergunta aí, tiver alguma pergunta aí, por favor. Sérgio, a bola é tua, por favor. Não, é que tu falou aí da ápice da orelha, eu me lembrei também, eu uso muito o 10-10-23, 10-10-24, o Tsui meio do ápice, né? Proporcional VB8, VB9, né? Aí tu vê aí, né? O VB8 e o VB9, né? Horário meia-noite, meio-dia, né? Horário o VB é o contrário do coração, né? E na teoria extra Zhang Fu, Shaoang e Shaoyin, né? Tu tem lá. Exatamente. Tu tem coração e rim, pô. Então, olha só, fecha ali VB coração, TA e rim, quer dizer, também é um olhar Tung, né? Esse olhar das três conformações com um olhar específico do Tung, quando ele coloca Taiyang, Shaoyin, né? Jueyin com Yang Ming, quer dizer, ele faz o encaixe ali e aí você vai batendo, cara. Eu botei o 10-10-23, 10-10-24, né? Aí o cara, tu fez diferente, fez alguma coisa diferente. Porra, eu tô me sentindo bem. Entendeu? Então, assim, a gente vai percebendo, né, e que favorece a adesão do paciente ao tratamento. O que você fez diferente, sabe o que foi? Colocar teoria em prática. É isso que você fez diferente. Você simplesmente pegou aquilo que você estudou, porque é aquela história, né? Vocês sabem como é que funciona o negócio. Então, estudar medicina chinesa Ó, o Marcelão aí, é sinistro mesmo, Marcelão. Ó, você não vai me escapar da live, não, viu, cara? O Marcelo, cara, ele já me escapou 2 vezes. Ele não vai escapar, não, cara. Ele não vai me escapar dessa, não. O Marcelo ele já passou rasteiro em mim umas 2 vezes já, cara. Já passou rasteiro em mim umas 2 vezes, mas ele não vai escapar, não. Então, o que acontece? Na verdade, Sérgio, é colocar em prática o que? É teoria. Eu costumo dizer o seguinte, ó, o cara que tem conhecimento, o cara que conhece diversos microsistemas, eu, graças a Deus, eu tenho um conhecimento de diversos microsistemas, a acupuntura do mestre Tung fez todo sentido para mim, certo? Fez todo sentido para mim. Por quê? Essa integração entre microsistemas, holografia, certo? Processo holográfico, né? De partes que representam partes e de conhecimento de canal, que é fundamental. O acupunturista, para ser bom, ele tem que conhecer canal. Ponto. No bom sentido, curto e grosso, tem que conhecer canal. Nós utilizamos a agulha e utilizamos os canais para tratar. Tem que conhecer canal e tem que conhecer e pronto, acabou. Não tem outra conversa. Não adianta querer falar diferente, não adianta querer me cancelar, entendeu? Eu sou acupunturista Tung. Tem que conhecer canal. Quer me cancelar, cancela. Tem que conhecer canais. Tem que conhecer canais. Canais é como se fossem circuitos elétricos. Esses circuitos se conectam e um acaba tratando o outro. Ponto. Simples assim. Vamos lá, Marquinhos. Isso não só no Tung, mas na sistêmica, se você não conhecer canal, você não faz nada. Acupuntura, não interessa que nome que ela tem. Acupuntura. É que eu falo brincando, depois que eu fiz o Tung, eu tomei, como se eu tomasse um sacode que encaixasse tudo, entendeu? Aí eu comecei a compreender muito melhor a questão do canal. Mas aí que tá, cara. Pode falar, canais, por exemplo, Shaoyin, Shaoyang, essas questões dos canais unitários. Você sabe, tudo bem, você ancora um canal, mas por que ancorar? Ancorar Shaoyin, mas não estou entendendo, Shaoyin, Shaoyang, por quê? O Tung você vai, né? O Sérgio falou do Extra Zanfu. Você está tratando o canal. Você está trabalhando com esses canais unitários. E tem resultado, mas tem que conhecer. Se não conhecer, você não.
Agora, assim, desculpa. Uma pergunta, Sérgio, eu vou jogar a bola para você, porque eu quero tirar mais experiência tua aí nessa questão de tratamento emocional. Agora, me fala uma coisa, vocês dois, certo? Deixa eu dar um oi pro meu primo, que o meu primo entrou aqui. Meu primo eu não vejo, ele faz maior cara. Rodolfo, beijão pra você. Entendeu? Então, o que acontece, cara? Uma coisa extremamente importante, cara. Uma coisa extremamente importante. Me fala vocês dois sobre a visão. Quando vocês fizeram a acupuntura do Mestre Tung, a teoria da acupuntura sistêmica fez mais sentido, sim ou não? Muito mais. Sim. Totalmente sim. Amarrou tudo. Eu falo sempre isso. Inclusive, toda a ponta solta que você tinha, você amarra. É interessante. Parece que é a cereja do bolo, né? As coisas acabam se encaixando, começa a fazer sentido. Sim. A questão da profundidade do agulhamento, que assim, é uma das teorias que eu mais gosto, é a teoria de tecidos. É uma das teorias que eu mais gosto. Que a teoria de tecido, que na verdade, ela te dá um direcionamento assim, afinal de contas, para mim tratar determinado sangue, vamos tratar o rim, o agulhamento tem que ser profundo. Se for para mim tratar o pulmão, pele, o agulhamento tem que ser mais raso, e assim sucessivamente. Isso aí, cara, faz uma diferença tremenda. De chegar dentro do ambulatório, logicamente, quem não tem contato comigo, né, a grande maioria que está aqui tem contato comigo. Mas, por exemplo, nesses anos de supervisão de ambulatório, o Mestre Tung, né, vamos falar o seguinte, exclusivo do Mestre Tung, diga-se de passagem, né, eu não sou o Neto, mas vamos lá, vou roubar essa frase do Neto aí. Então, o que acaba acontecendo, cara? Essa questão de fazer o agulhamento, o professor não deu resultado, e você simplesmente chegar no mesmo agulhamento que foi feito e aprofundar a agulha, já foi mostrado que faz toda a diferença na terapia. Ou seja, você não pode tratar, certo? Você não pode tratar numa profundidade que não corresponde ao zangue que você está querendo atingir. Simples assim, certo? Simples assim. Então, isso é uma grande... Ô, Vinicius, grande abraço aí. Tá? Eu vou cumprimentar ele. Grande abraço, Vinicius. É nóis, estamos juntos. Então, o que acontece? De todos esses anos, né, supervisionando ambulatório, na verdade, a Ebramec é um celeiro de conhecimento do Mestre Tung, entendeu? Nós estamos sempre trabalhando quietinho ali, mas a gente, como diz outro, o Marcos está lá, né, Marcos? A gente mata a cobra com pau, no bom sentido da palavra, né? Muitos, na verdade, Sérgio, acabam sendo convencidos em fazer o curso porque vê os resultados na prática. Que eu acho que isso que é o mais importante, né? Não é só uma acupuntura de que eu ouvi falar, o cara falou que teve um resultado. Não, meu amigo, o resultado está aqui, ó. O pessoal às vezes vai visitar o ambulatório, que a gente, na verdade, incentiva, né? Que eu não estou em São Paulo mais, mas tem uma galera lá que o legado continuou. O legado está lá. Né? Às vezes eu faço a residência lá na Ebramec, né, tanto no Tung quanto no sistêmico, né, eu divido. Sim. E volta e meia, aluno pergunta, posso ficar com vocês no Tung? Falei, deve, seja bem-vindo. Não só pode, quanto deve. A gente faz questão. Aí, essa questão da profundidade é muito interessante quando, por exemplo, na residência, vamos falar um pouco do sistêmico, o aluno, ele, não estou conseguindo dar de ti, não estou conseguindo ter resultado, eu falei, peraí, aí você... Mostra para o aluno, mexe a profundidade, buscando. De repente, o paciente dá aquele pulo na maca, chegou de ti. Falei, é isso que você tem que procurar, a profundidade. Aí eles vão lá no Tung, a gente explica um pouco, eles começam a ver o resultado de como a gente trabalha. Sim. O que a turma, é isso que a turma pergunta. Falei, vai no comercial e pergunta. Falei, faça porque dá um diferencial gigantesco. Não, vai falar, fala aí, Marquinhos. Fala aí. Assim, é muito interessante. Até essa questão de holografia. A gente mostra para eles. Não tem nada demais. A gente explica o quê? En passant, que também não dá para você dar uma aula inteira lá. Olha, por exemplo, Baço 9, que é o nosso 7717, né? Perfeito. Você mostra lá, o paciente com dor no pescoço. Você aperta. O paciente melhorou, a agulha. Solta o pescoço, tá vendo? Isso aqui é o equivalente ao pescoço. Lá embaixo é o tornozelo. Na minha última ida eu te mostrei isso aí, né? Você viu, né? Na minha última ida no ambulatório. Foi assim. Veio exatamente isso. Você mostrou lá e falou, vem muito legal.
E quem tava lá olhou, ficava com o olho arregalado. É isso mesmo. Ô, Sérgio, fala uma coisa assim, de modo geral, o que você tem mais sucesso no seu dia a dia no tratamento emocional? Utilizando o Tung ou utilizando o Tung e a tradicional no dia a dia? O que você tem assim, ó, eu tenho uma linha de sucesso tratando mais esse ou esse aspecto. O que você me diz a respeito disso? Não, cara, o Tung foi me levando, né, a ficar mais na cabeça e no tronco, né? Eu trabalhava a princípio. Deu uma caidinha aí, mas peraí, vamos ver se vamos. Coisas da internet. Verdade. Não tem como. A gente não escapa do eletrônico, não tem jeito. Deixa o Sérgio voltar aí, que cortou. Mas você sabe que essa questão essa questão do emocional, Marquinhos, é uma coisa que a gente, na verdade, tem uma... Deixa eu chamar ele de novo aqui. Assim, a gente acaba utilizando muito no dia a dia. Deixa eu ver se eu encontro ele de novo aqui. Deixa eu convidar ele de novo. Pronto. Convidei. Vamos ver se está tudo certo. Que, na verdade, essa combinação, logicamente, que não é somente esses pontos localizados no canal, né, no Vaso Governador. Né? Você faz uma combinação, de acordo com as patologias que são apresentadas. Né? Então, o que acontece? Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver. Aceitar. Vamos lá. Entrar ao vivo. Beleza. Então, o que acaba acontecendo? Toda vez que o pessoal pergunta para mim sobre questões relacionadas com o emocional, tem uma coisa que tem que sempre considerar. Afinal de contas, quais são os órgãos Zang que estão envolvidos? Porque isso aí não muda a raiz do tratamento. Ou seja, né, questão de medo relacionado com o rim, preocupação relacionado com o baço. Estou tentando falar e adicionar ele aqui. Estou com medo de falar bobagem. Entendeu? Questões, na verdade, de tristeza com o pulmão, né? E assim a gente vai utilizando a teoria da medicina chinesa. Sim, mas é partindo desse básico do emocional do órgão é que a gente começa a levantar. Sim. É a partir do básico que a gente começa a aprofundar essa questão. É o órgão que está dando emocional, é o emocional que está dando o órgão. É uma coisa que eu lembro que você fala sempre. Toda síndrome tem um aspecto geral. Aí o que acontece? Você tem que fazer o quê? Qual que é o problema? Você tem que entrar, vamos supor, dentro daquela via do órgão. Questão de fígado, você está irritado? Você está com cãibra? Você tem que... É uma caixa, né? Você entra, você pega aquele órgão e você vai destrinchando vários aspectos. Você não pode pegar apenas uma questão isolada. Isso é uma Mas a pessoa pega e fala, não, estou inseguro. Vesícula biliar é madeira, quer dizer... então é a partir dessa investigação que você vai chegar no ponto que você tem que tratar. Que eu estou usando muito e está interessante no Tung, o 1113, que é para vesícula biliar. E eu tenho resultados bons, não só na questão de... É interessante, não só nessa questão de cãibra, articulação, mas pessoas que elas estão se mostrando um pouquinho mais confiantes com esse ponto, porque é um ponto que trata especificamente a víscera. Ele é ótimo, sim. Quer dizer, é aquela coisa do estudar, eu tô gostando muito dele, a turma até brinca lá na Ibramec, pô, mas você gosta desse ponto, hein? Falei, mas ele é bom, gente. Vamos usar. Você tem um ponto aí específico para víscera dentro do Tung, por que não? Sim, sim. Engraçado, né? Você só tem esse ponto, é a única víscera que é tratado por Tung. Os demais sempre tratado o Zang para refletir na víscera e vice-versa. O acoplado. Isso é interessante. Exatamente isso. Ô, Sérgio, então você vê... nós tomamos uma rasteira aí, a Infernet deu uma rasteira na gente. Agora me fala aí, volta aí, qual o resultado que você tem, o resultado que você alcança mais no seu dia a dia, que acaba sendo um diferencial? Falou, Fábio, eu
um sucesso muito grande com um determinado tipo de tratamento? Fala aí para nós. Eu trabalho muito, quando não é questão emocional, eu trabalho muito com pontos Chu antigos, né? Gosto muito dos pontos Chu antigos. Quando eu fui migrando para o Tung, depois que eu fiz o curso, e fui fazendo esse movimento do agulhamento, né? Do Dalmar na cabeça, né? Do CP3. Eu fui chegando a essas conclusões, observando a melhora dos pacientes com transtornos mentais, tanto de dependência química, como transtorno afetivo bipolar, como transtorno de personalidade borderline, né, vários tipos de transtorno de personalidade narcísico, as pessoas que, né, até o pessoal mesmo da esquizofrenia, eles têm uma boa resposta. Falando sobre síndrome, essas questões. Esses quadros apresentam desde deficiência de yin até, né, um calor extremo, né, fogo, o cara chega completamente desorientado, né, é até difícil, como eu falei, é difícil chegar a uma conclusão, você vai percebendo a alteração de Você não tem utilizado? Né? Mas... Oi? Você não tem utilizado da ponta do nariz? Que, inclusive, esse ponto aí... Esse ponto aí, na verdade, é um ponto que, inclusive, trata a mania depressiva, cara. Inclusive, citado pela própria cultura de Tung, que males do demônio, né? Em outras palavras, né? Vamos trazer isso para nós no dia a dia, né? Ninguém vai tirar o demônio de ninguém. Na verdade, são questões emocionais, né? Então, são questões emocionais. Já usei. Já usei uma ressaca. Ah, legal. Usei com um cara com uma ressaca brava. O cara tava tão mal. Aí eu usei o VGB, ele deu uma melhorada boa. Aí eu combinei com o VC12 também, né? Trabalhei com vários pontos. Caramba. Pera, vamos aproveitar aqui. Ó. Como é que tá aí? Tá legal? Continua. Depois eu vou responder uma pergunta da André aqui. Oi. Vai lá. Bom, pode falar, pode terminar. Então, aí eu trabalhei com o VG25, né, para questões de ressaca mesmo, né, muita ressaca. Agora os quadros, né, as síndromes são muito de calor, né, os caras varia muito, desde deficiência do rim a uma hiperatividade do yang do fígado, né, tem questões de canais também, porque quando eu olho para Tung, eu olho mais para a questão das correspondências, né, de imagem, de canais. Aquela questão do Taiji é maravilhosa, né, do grande Taiji, médio, mínimo e o pequeno Taiji. Até chegar nos 5 tigres, né, que eu acho que é fantástico, né? vai mimetizando a questão da imagem. Olha assim, cara, com a cabeça do cara, né, cara? Maravilhoso. A acupuntura do mestre Tung, cara, tem tanta coisa maravilhosa, cara. Você pega quadros parecidos. A acupuntura do mestre Tung tem tanta coisa maravilhosa que a gente costuma falar, os caras falam assim, pô, será que esses caras estão falando a verdade? Tem que pagar para ver também. Vamos ter que praticar. A André perguntou aí. A André, logicamente que a André é do Rio. Como vocês lidam com o DT, com os pacientes? Uns não gostam, se incomodam e outros são tranquilos. Bom, isso aí, André, é o seguinte. Algumas questões a gente tem que sempre, né? Sempre tem que ponderar, né? A gente tem uma questão do DT que a gente, na verdade, tem que saber fazer o agulhamento, faz toda a diferença, né? Às vezes uma pessoa, na verdade, ela não acha, não estou falando que é o teu caso, estou dando alguns exemplos para você, tá? Às vezes a pessoa acha que tem que ser com força, não, vai devagar. Tem pessoas que vai sentir realmente o DT muito mais forte. Só que quando a gente se depara com alguma coisa, olha, esse DT é um pouco chato, só que a pessoa, quando ela colhe os resultados ali na frente, ou seja, olha, foi um pouco chato na hora que, né, o agulhamento foi feito, e não são todos os pontos, né? Na verdade, pessoal, gostando ou não gostando, pontos na mão e nos pés são pontos mais doloridos. Mais sensível. E a acupuntura de Tung não se resume em pontos na mão e nos pés. Nas mãos e nos pés, né? É a acupuntura do alto da cabeça à planta do pé. Então, ou seja, alguns pontos serão um pouquinho mais chatos, outros menos chatos. O que você, Marcos, primeiro Marcos, depois o Sérgio, o que vocês têm a dizer sobre isso? A respeito do DT, de explicar para o paciente, a primeira coisa que eu não falo para não induzir, né? Você vai sentir um choquinho, para o paciente não ficar tenso. Vou falar, olha, você me avisa o que você sentir de diferente. Pode ser um desconforto, mas é necessário. Eu falo, olha, isso às vezes eu até
falo brincando, não é chato, mas precisa, né? Para relaxar. Eu falo, é uma coisa necessária para poder dar o resultado. O que você for diferente que você fala é necessário, mas precisa. Você explicando, o paciente, ele até fala, tem paciente que xinga, cada um tem uma reação. Mas ele aceita, porque ele depois que a pessoa está com uma dor, alguma com travar, perna travada, qualquer tipo de bloqueio, deu um DETI, a pessoa deu aquele pulo, ou, né, sente, aí dali um pouco, nossa, passou. Meu Deus, o que é isso? Eu falei, aí eu explico, olha, a gente faz isso para ter um desbloqueio. Eu falo, energia, ou energia, eu tinha um desbloqueio aqui do canal para que esse fluxo você possa melhorar. É necessário, o paciente aceita. Explicando, tudo se resolve. Vai falar, vai dar um choquinho, olha, vai doer, vai doer. Não. Eu quero aproveitar o seguinte aqui, ó. Tem uma pergunta, eu não sei se é realmente esse seu caso, mas tem tudo a ver com a questão do agulhamento que foi feita agora. Como você usa a técnica de Tung no sistema público? É visto com mais aceitação? Em outras palavras, não sei, você trabalha também no serviço público ou não? Não, trabalho em clínica particular. Ah, beleza. Então, Mônica, ele respondeu essa questão aí. E aí, Sérgio, o que você me diz sobre a questão da sensação do DETI? Não, é mesmo aquilo que o Marcos falou, eu explico para ela, vai te dar um choque, mas vai desbloquear o canal, cara, faz parte, é um processo que vai melhorar o teu sistema. Eu explico, então, dependendo do paciente, do grau de entendimento, se o cara tá legal, eu falo, isso aí vai otimizar, vai te dar um levante, mano, vou te dar um levante, tu vai ficar na boa, vai te ajudar. Fala a linguagem do cara, né? Sai um pouco do tecnicismo para que aquilo ali, você tem que ganhar o cara, você tem que ter empatia, você tem que criar um vínculo. Ele está ali, né, vulnerável, então você tem que conquistar ele. Então, vai te dar fazer a sua. Eu vou quebrando na ideia, né? Vou empatizando com ele o tempo todo. Aí ele vai aceitando, caraca, isso aí tem uns que dão um pulo, né? Mas tá isso aí, ó, tá vendo? Tá acontecendo, o efeito começou agora. Aí eu vou falando, vou tentando. Aí eu vou aceitando de boa, ele sabe que é pro bem, né? Pô, o cara toma uma medicação que tem efeito colateral. Né? O cara toma, sei lá, um Valdol, muito impregna, entorta todo. O cara vai ficar com medo do choquinho. Tem uns que gostam, tem uns que se amarram, tem outros que ficam cabreiro. Tem uns que eu gostei dessa parada, faz de novo. De vez em quando a gente toma uns vazados, né? A perninha dá uma subida assim, né? Opa! Entendeu? Mas faz parte. Não, mas é legal isso. Isso aí. Como diz o outro, a gente, na verdade, a acupuntura é aquela história, né? Às vezes tem uma coisa, esses dias atrás, uma pessoa falou pra mim o seguinte, cara, sabia que você ficar postando coisa agulhando os outros é um negócio meio complicado? Eu falei, como assim, cara? Eu falei assim, esse é o nosso trabalho. Meu, você não tá entendendo, ninguém gosta de ver ninguém colocando agulha em ninguém. Eu falei, cara, tem um certo sentido isso, né, meu? Tem um certo sentido isso, né? Mas é aquela história, né? Eu falei assim, mas no dia a dia a gente insere a agulha, né? Faz sangria, né? Quando a gente comenta sobre assim, vamos fazendo um processo de sangria, a pessoa pensa que você vai, né, tirar bacias e bacias de sangue. Não, é uma gotinha de sangue na orelha, é uma gotinha de sangue nas costas, né? Que nem vocês falaram, na verdade. Faz toda a parte de uma questão de desmistificar. Inclusive é o seguinte, dentro da própria faculdade Ibramec, existe criou-se uma política entre alunos mesmo, né? Ah, porque eu fui fazer Tung, nossa, é maravilhoso, eu adoro. Ah, não, mas o pessoal falou que aquele negócio lá dá muito choque, que não sei o que tem. Então, cara, cria uma... Ele tem que ficar... De vez em quando tem que ficar pedindo desculpa em nome dos outros. Não, meu, não é bem isso, cara. Você fala uma coisa, faz uma coisa dessa, você tá, na verdade, inibindo a pessoa de fazer um big de um curso fantástico, certo? Um big de um curso fantástico. Sim. Vai ter muito resultado, que a pessoa vai trazer muito benefício para muita gente, porque... Perdão. Porque você falou uma coisa mediante a sua observação, né? Que às vezes não corresponde. Desculpa. Tá muito seco o tempo aqui, tá muito quente, muito seco. Tá demais. Então o que acaba acontecendo? As pessoas acabam mistificando uma pancada de coisa e você tem que ficar desmistificando a todo momento. Inclusive essa questão de convidar as pessoas. Meu, vem cá, vem participar do ambulatório, vem ver como é que funciona.
As pessoas chegam lá e veem na prática, veem que não é nada daquilo. Falam, pô, cara, muito legal, gostamos do resultado. E, Fábio, até essa questão do DET, do choque, dá muito mais no sistêmico do que no Tung. Essa questão do DET. Também acho, mais sistêmico do que no Tung. Que a turma fala que Tung é aquela coisa. Não, o DET é importante. Só que tem um detalhe, ó. Vocês falaram uma coisa importante. Uma coisa que eu quero deixar registrado, que é importante falar isso. Tem acupunturista que não sabe o que é DET. Tem acupunturista. Eu vim pra cá, cara. O pessoal começou a chegar, comecei a utilizar, fazer acupuntura. Comecei a fazer técnica, aplicar o DET. O pessoal ficou espantado. Ah, mas no acupunturista que eu ia, o cara simplesmente colocava a agulha e virava as costas, saía e voltava meia hora depois. Você não fazia nada? Não movimentava a agulha? Não, só colocava a agulha e virava as costas e saía. E o detalhe, ele colocava em torno de 25, 26 a 27 agulhas. Eu falei, sério? Não, sério. Tá vendo como que as coisas são, cara? Na verdade, vocês sabem disso, tô falando nós, estudamos para quê? Para colocar uma quantidade menor de agulha possível, para que tenha o maior resultado possível, com uma quantidade pequena de agulhas. Onde foi que eu escutei isso, cara? Escutei uma coisa que eu achei absurdo. Eu conversando com uma pessoa, eu não me recordo o que foi. A pessoa falou assim, você conhecia uma pessoa fulana, beltrana aqui, assim, assim? Eu falei, não. Porque essa pessoa era da profissão fulano, beltrano, ciclano, isso não importa agora. Nossa, você nem sabe. Eu falei, o quê? Ela colocava em torno de 60 agulhas quando eu ia fazer acupuntura com ela já até morreu. Eu falei, meu Deus. Colocava em torno de 60 agulhas na pessoa. E não é curioso, não, tá? É agulha sistêmica, 60 agulhas. Ou seja, que isso? Ela enlouquece o tio da pessoa, quer dizer, o tio da pessoa no corpo dela fica enlouquecido, cara, não sabe o que faz. Ele não sabe aonde ele vai atingir, qual que é o alvo que ele vai realmente focar, né? Porque o agulhamento, às vezes, é a soma de diversas agulhas com funções correlatas, ou seja, em outras palavras, que tem a mesma função para dar um resultado muito maior. Certo? E às vezes as pessoas falam um negócio desse. Ela coloca 60 agulhas. Aí eu pergunto, afinal de contas, essa mulher tinha uma ideia sobre síndromes? Ela só utilizava, por exemplo, o agulhamento de pontos a X? Não dá para entender, cara, qual que é o conceito. Mas tudo bem, isso aí não vem ao caso. Pessoal, eu vou Deve ser agulhamento a seco, cara. Deve ser agulhamento a seco. Porra, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Agora, Fábio, se eu pegar um cara muito sensível, aí eu abro a caixa de ferramenta. Aí eu faço um agulhamento japonês. Aí eu faço um Oshide, né? Aí é que eu falo do Frankenstein. Tu tem que... Aí doeu. Para não perder o paciente, eu vou... Peraí, então tudo bem, pego uma agulha de 16, mandrilzinho, leve, Oshide, beijo o quete, vou na palpação, procurando o quete. Aí é japonês. Aí eu entro no maraca, no nagaia, vou combinar com você o seguinte, a conversa tá boa. Nós estamos correndo risco, deu 1 hora. Do Instagram dar uma cortada na gente. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar nossa conversa. Entre aspas, estou me despedindo de vocês, mas ao mesmo tempo vamos continuar mais um pouco aí, certo? Vamos continuar mais um pouco. Mas, antes de mais nada, eu agradeço a participação de vocês. Mas não, eu estou me despedindo agora, porque se os caras cortarem, eu já falei tchau para vocês, certo? Mas essas coisas aí... Não, que isso, a gente que agradece, pô. O Marcelão não vai me escapar, a André não vai me escapar. Viu, André? Eu não conversei com você, eu vou voltar a conversar contigo, porque também eu estou meio enrolado aqui, mas eu vou voltar a falar contigo. Então, o que acontece? Nesse aspecto aí, por exemplo, não adianta, você pode falar o que você quiser. Agulhamento na mão e agulhamento no pé serão agulhamentos mais sensíveis. Só que aquela história, né? Vocês sabem muito bem disso. Limiar de dor depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não vão sentir absolutamente nada. Tem pessoas que vão reclamar demais. Certo? Isso aí é uma coisa que nós temos que nos acostumar no nosso dia a dia. Certo? Sim, com certeza. Tem que saber lidar com a questão do limiar. Você tem que saber lidar. Sentir a sensibilidade do paciente e agir de acordo.
Não, fala de novo que eu não ouvi. Não, você tem que saber, você tem que sentir ali o limiar do paciente e agir de acordo. Exato. Você vai pegar aquele paciente que você vai encostar a agulha, ele vai pular na maca. Aí você já vai ter que agir de acordo com o quê? Você poder fazer o que você precisa fazer. Tem paciente que ele senta lá e ele não liga. Você buga a agulha, você aprofunda, você faz coisa. Você tem que perguntar se deu DETI, porque ele, não é que ele não sente, ele nem fala pra ele aquilo é uma coisa. Ah, deu. Mas por que você não avisou? Ah, tá tudo bem pra mim. Então você tem que saber agir de acordo. Essa flexibilidade, esse jogo de cintura, por assim dizer. Isso é uma coisa importante, realmente. Isso é uma coisa que tem que... Mas, Sérgio... Tem que se adaptar. Sim. Você tem que andar com a agulha de vários calibres. Tem a de 25, tem a de 18, tem a de 16. Até 16 eu tenho, porque tem gente que, olha, eu não quero, tem pavor de agulha. E, calma, aí conversa, cara. Eu vou aqui com o japonês. Vou no chinês. De leve, entendeu? Não, mas bacana, bacana. E aí vai. Pessoal, eu quero agradecer vocês. A participação foi muito legal de vocês. Eu acho que Sérgio e Marcos, nós podemos no futuro próximo aí aprofundar um pouco mais nesse assunto, entendeu? Trazer uma questão até um pouco mais técnica, né? Uma questão um pouco mais técnica. Apesar que eu não curto muito ficar falando, cara, a agulha dessa forma, tem isso, tem essa função, tem um curso lá para poder fazer. Às vezes, tá cheio de acupunturista de protocolo pronto por aí. A gente tem, pra ser honesto, eu tento evitar o máximo isso possível, sabe? As pessoas têm que ter uma boa formação, tem que ter uma boa base, né? Tanto é que engraçado, um momentinho. Aí no Rio de Janeiro, aproveitando que a Firmina tá aí, teve um caso aí, Sérgio, logo depois da tua turma aí, uma moça desistiu de fazer o curso, porque eu tinha liberado acho, uma tabela de protocolos, ou ela tinha pegado isso na rede, não sei como é que foi. Ela falou assim, minha amiga ia fazer o curso, só que ela não quis fazer porque... Desculpa. Secura terrível. Ela falou assim, eu não vou fazer o curso porque eu peguei uma lista de protocolos de Tung e agora eu não vou fazer o curso mais porque a lista de protocolos está na minha mão. Parabéns. Grande acupunturista de Tung que ela vai ser, né? Muito bacana. Muito não, bacana. Vira cozinheira, receitinha de bolo, né? Vira cozinheiro. E não dá, depois não dá resultado. Sabe como que a coisa são, cara? Como que as coisas são? Aí o que acontece? Aí acontece essas coisas que você vê de vez em quando aí. É pneumotórax que rola, aí depois alguém faz alguma coisa que na verdade acaba denigrindo, perdão, essa palavra não é correta, acaba, na verdade, jogando o nosso nome na lama, entendeu? Jogando o nosso nome na lama, esse termo aí não se usa, pelo amor de Deus. Apaguem isso, tá? É depor contra, agora é depor completamente contra. Por fora. Na verdade, acaba jogando o nome do acupunturista na lama, certo? Acaba jogando o nome do acupunturista na lama e por quê? Porque a pessoa, na verdade, não quis estudar, a pessoa não teve interesse em investir na sua formação, certo? Não quis investir na sua formação. O pessoal hoje quer fazer acupuntura, pelo amor de Deus, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas acupuntura fast food, em outras palavras, mais ou menos isso. O cara quer fazer um curso de 2 final de semana e quer sair colocando um monte de agulha nas pessoas por aí. Tem curso de acupuntura hoje, de 2 anos, 100% online. Verdade. Aí sabe o que acontece depois? As pessoas ligam fazendo a seguinte proposta pra gente. Por acaso, quanto você cobra para mim participar dos teus ambulatórios? Mas como assim? Cobrar para participar do ambulatório? É que eu fiz um curso online e falei assim, amigão, infelizmente aqui não rola. Que o cara faz um curso com um cara que não explica nada, que não sabe nada, entendeu? E aí vai chegar na prática, o cara não tem prática, o cara não sabe como atuar. Entendeu? Então acontece muito dessas coisas hoje. Infelizmente. Eu acho que a acupuntura é o quê? É multiprofissional. Ponto. Mas tem que ter uma boa formação. Acabou. Isso é indiscutível, cara. Claro. Ela é multiprofissional. Certo? Mas tem que ter uma boa formação. Acabou. Certo? Ninguém está colocando. Ninguém tá brincando de voodoo, né? Né, Marquinhos? Ninguém está brincando de voodoo.
né? A combinação de ponto fulano com ciclano vai resultar em beltrano, certo? É mais ou menos isso. Exatamente. E não é só isso, é diagnóstico, né? É sempre isso. A turma fala muito de acupuntura, só que esquece um lado. A gente está tratando o ser humano. A gente está lidando com uma pessoa que está lá e está lá confiando o corpo dela para você dar um sofrimento e resolver um problema dela. O pessoal só quer saber mesmo ganhar dinheiro é necessário? Muito. Mas a pessoa quer saber do tecnicismo, quer saber do agulhado, do teu resultado. Quer dizer, que resultado que tem se você, em primeiro lugar, você não olha a pessoa. Então, mas isso sabe o que é engraçado? É o seguinte, isso é aquela relação de que, até comentei com o Sérgio agora há pouco, né, Sérgio, que eu falei para você. Agora há pouco nós estamos falando 1 hora, então é agora há pouco mesmo, né? Ou seja, para que você faça determinado agulhamento, você teve que fazer o curso de Tung, você teve uma prática no ambulatório quando eu estive em Rio Preto, não, em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, você teve uma prática clínica, nós, na verdade, discutimos sobre o assunto, fizemos o diagnóstico palmar, conversamos sobre o Zang, conversamos sobre... Exato, o tratamento de raiz é uma coisa extremamente fundamental, certo? Colocar ou inserir a agulha é apenas o mais básico de todos os básicos possíveis, certo? Inserir a agulha, escolher ponto é detalhe. Isso é detalhe. Exatamente. Eu penso que é detalhe. Exatamente isso daí, entendeu? Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês. Eu me despedi, mas o pessoal não cortou a gente, então dá para... Vou pedir para as pessoas aí, ó, me acompanhando, certo? Vão lá, vai acompanhar o meu Instagram, que vai saindo sempre coisa legal aí. Eu tô ficando velho, não vai cair, não, Como que é lá? Já tô ficando velho esse negócio de Instagram, viu, cara? Eu não tô preparado não vai cair, não, tem moral pros caras, pô. Caramba, cara. Mas vamos lá, vamos acompanhando, vamos dando like lá, tal. E vamos aí, estamos sabendo das novidades do Mestre Tung aí no dia a dia, tal. Pessoal, agradeço o Marquinho, agradeço o Sérgio mais uma vez. Agradeço essa galera aí, que é uma rede de pessoas aí do bem me ajudando aí a fazer a divulgação do nosso trabalho, né? Porque Tung eu não faço trabalho sozinho, né? Então eu agradeço demais a todos vocês, uma boa noite. Sérgio, vou deixar para você dar o seu tchau e depois dar o seu tchau. Agradecer a todo mundo, obrigado Fábio, obrigado Marcos aí pela honra, pelo privilégio de estar com vocês aí, agradecer a todos vocês, e apesar de são tantas técnicas, são tantas, né? Tantas leituras, mas acima de tudo que você possa realmente amar a acupuntura e, por tabela, amar teu paciente, cara. Faz por amor. Ama. A acupuntura é amor. Né? Acho que é isso que fica aqui, entendeu? Aqui, a gente falou um pouquinho aqui, para falar disso é até complicado para mim se falar dessa questão toda, que todo mundo quer acupuntura, mas ninguém quer estudar ela. A acupuntura pertence àqueles que a estudam. Ela pertence a quem estuda. Tá? Pode ser médico, pode ser o que for, cara. Né? Tem que amar. E amar também o paciente. Naquele momento ali do agulhamento, é muito importante, cara. Acho que é isso que é a grande diferença do DETI. Quando o paciente percebe que você o ama, que ele está sendo amado, você está cuidando dele, não importa DETI, não importa mais nada. Ele está percebendo o carinho, o afeto que você está passando para ele. Ele sabe que está doendo, mas, pô, cara, tu tá com aquele cara, tu tá com ele, com a dor dele, tá caminhando com ele. É isso que é importante. É isso que é fundamental no tratamento, né, cara? É isso que eu queria dizer para vocês, né? E é isso, gente. A acupuntura é isso, é amor. É de quem ama. Acho que, porque mistura escola, acupuntura segmentar, extra-segmentar. Aí o cara fala que não, é dermatometro. Então ele fala, não vou estudar clássico, não. Tem que estudar clássico, cara. A base teórica do Tung é linda, cara. Tu pega ali o Imperador Amarelo, o Shanlahun, o Nanjing, os clássicos são maravilhosos, cara. Aí o cara ignora tudo isso, vai só meter agulha. Como assim, cara? Pô, tem que parar, estudar, ver como é que aqueles caras amavam o ser humano. Eles imaginavam, cara, o microscópio tem 400 anos, gente. Esses caras estão falando de 2.000 anos, 3.000 anos atrás, cara. Como é que esses caras observavam? É isso mesmo. Eu queria ter um pouco dessa percepção desses caras, de olhar e entender o ser humano observando. Para observar, olhar com atenção, olhar nas entrelinhas, tem que ter amor. Então, que nós possamos ter um pouco desse amor. Eu peço isso todo dia ao meu poder superior e que todos nós possamos exercer isso. Queria dizer e agradecer a vocês aí. Obrigado, gente.
Obrigado, Sérgio. É isso aí, obrigado, Sérgio. Faço das minhas a palavra do Sérgio. Ele resumiu tudo o que a gente falou e o que eu penso. Acabou. Só uma coisa, mas não dá alguma coisa depois disso, cara? Não dá pra falar nada. O cara já deu tchau por nós dois, já, cara. O cara já deu tchau por nós dois. É isso aí. Quero agradecer, quero a Alice Rumi do Dojo Fukunaga tá com a gente. Rumi, logo nós vamos marcar a nossa live, tá? Ela é uma pessoa fantástica, grande conhecedora da acupuntura japonesa. Nós vamos falar um pouco sobre Tung e sobre as técnicas de manipulação, que ela é mestre em Seitai no Brasil, é uma pessoa fantástica. Pessoal, Deus abençoe vocês, foi uma grande honra. Amém. Eu não tenho palavras para agradecer. Mais uma live, ó. Show. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo o pessoal que está acompanhando a gente. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.